Hoje eu vou te convencer que full body é uma modinha. Upper lower também é uma modinha. Qualquer divisão que está se mostrando milagrosa é uma modinha. E eu vou te provar com dados. Mas, antes de tudo, se você é preguiçoso, se você não gosta de sentar e analisar uma questão, já pula para o final do vídeo, que eu vou concluir tudo no final do vídeo. Porém, se você gosta de acompanhar a linha de raciocínio, de aprender de fato sobre treino, de entender o porquê eu estou afirmando o que eu estou afirmando, se você quiser que isso faça sentido para você não ficar igual um papagaio replicando o que essa galerinha está falando na internet, por favor, fica durante o vídeo que eu vou te explicar com provas aqui, com evidências que seguir essa linha de que um determinado modelo, uma determinada divisão de treino é a divisão milagrosa, que é muito superior a uma determinada outra divisão, não é o mais coerente. Como eu falei, eu vou te mostrar com dados isso e eu quero que você acompanhe a minha linha de raciocínio, beleza? Então, primeiro ponto. Por que a galera fala que full body é muito bom? Por que a galera fala que para hipertrofia full body é sensacional? A primeira linha de raciocínio é a seguinte: quando você treina, depois do treino, você tem um aumento em síntese proteica, ou seja, você começa a fazer proteína, né? Então você começa a construir proteína a partir daquele protocolo de treinamento, e depois desse pico de síntese proteica tem um período que você começa a baixar essa síntese, até que em determinado momento você pode ter inclusive uma degradação. Você para de fazer proteína e começa a perder proteína. Então, durante o dia após dia, você vive nesse balanço de faz proteína, perde um pouco de proteína, faz proteína, perde um pouco de proteína. Você de fato tem hipertrofia, você consegue aumentar músculo quando fazer proteína se sobressai a perder proteína. Todo mundo faz e todo mundo perde no dia a dia. Só que você tem um saldo positivo, você de fato constrói músculo quando esse fazer essa síntese proteica, quando a gente analisa de forma crônica, em semanas consecutivas, se sobressai a sua perda de proteína, beleza? Muito bem. O que a galera fala? Que se você treinar poucas vezes na semana um músculo, imagina, você vai treinar lá peito na segunda-feira, ok? Se você treinar peito na segunda, você vai dar um pico de síntese proteica e depois, dias seguintes, essa síntese vai começar a cair até que você tenha a degradação proteica. E se você espaça muitas sessões de treinamento, você não sobressai essa síntese em relação à degradação. Inclusive, a degradação pode até se sobressair em algum tipo de situação em relação à síntese. E aí, não é muito inteligente você espaçar tanto essas sessões de treino, porque você não otimiza, você não mantém essa síntese proteica estimulada de forma crônica de maneira mais eficiente, entende? Então, nesse aspecto, quando você treina um músculo mais vezes na semana, com uma frequência maior, você teria essa síntese proteica mais elevada por mais tempo. E nisso o full body levaria vantagem. Por quê? Porque no full body, como o próprio nome diz, você treina o corpo todo, basicamente, ou próximo do corpo todo, todas as sessões. Então eu vou treinar peito, todos os treinos. Eu vou treinar bíceps, todos os treinos. Dorsais, todos os treinos. E com isso, você tem aquele estímulo constante durante a semana nesse grupamento muscular, síntese proteica se manteria mais alta, né, mais estabilizada, só que um pouco mais alta, e isso seria mais vantajoso do que você fazer outro tipo de divisão, que você vai treinar, por exemplo, um músculo por dia. Essa é a primeira lógica. Esse é o primeiro raciocínio que a galera do full body utiliza como argumento. Qual é a outra questão? Qual que é o outro raciocínio? Mas antes disso, antes de eu falar do outro raciocínio, tem um ponto. É problema você treinar o mesmo músculo todos os dias? Todos os músculos todos os dias? Você não vai ficar... você não tem chance de se machucar? Você não vai ficar extremamente fadigado? É aí que mora o pulo do gato. Quem vai fazer full body faz o quê? Treina o músculo não com muito volume. Por exemplo, você vai treinar peitoral todos os dias, só que você vai fazer poucas séries em cada um dos dias, o que permite que você se recupere para o dia seguinte. Então, isso não é um problema no modelo full body, ok? Se ele for bem desenhado, isso não é um problema. Mas qual é a segunda vantagem que o pessoal que defende full body com unhas e dentes fala que o full body realmente é melhor? Quando você
treina um músculo durante um dia inteiro, né? Você pega um dia lá e só faz aquele músculo, nos primeiros exercícios do treino você rende bem. Você move mais peso, você consegue fazer mais repetições, você acumula mais volume de treino. Só que o que acontece com os últimos exercícios? Você já não consegue mais performar bem, você perde performance porque a fadiga vai se acumulando. Então, seria mais inteligente, ao invés de você perder esse estímulo ou ter menos performance nesses últimos exercícios, você pegar esses exercícios e realocar em outros dias, porque assim você conseguiria otimizar a sua performance. Você não perde a performance em relação a fazer apenas um dos dias ali, né? Em que quando você faz um músculo por dia, essa performance tende a ser diminuída. Essa seria uma outra vantagem do modelo full body, ok? Muito bem, agora nós vamos aos dados. O que é melhor de fato? Fazer o modelo full body ou fazer o modelo dividido, em que você vai treinar um músculo por dia, ou mesmo que você não treine um músculo por dia, que você faça upper lower, né? Então você treine um pouco mais de um músculo por dia, mas não é no modelo full body. O que é melhor? Agora a gente vai para as evidências. Me acompanha, que eu vou te mostrar a lógica e no final, como eu falei, eu vou dar o veredito, que eu acho que é o melhor, beleza? Então, vamos lá. O primeiro estudo que eu quero mostrar para vocês, na verdade, é uma revisão. Então, para vocês entenderem o que é uma revisão, basicamente nós temos alguns autores que vasculham a bibliografia sobre um determinado tema e juntam nesse estudo os melhores estudos a partir de critérios, tá? Nessa revisão, eles incluíram aqui 14 estudos no total. Então, nós tivemos aqui 14 estudos que foram selecionados. O objetivo dessa revisão era justamente entender o que é melhor para força e para hipertrofia, para o crescimento muscular. Você realizar o treino de forma dividida, né? Então, você dividir o músculo que você vai treinar em cada dia, não necessariamente um músculo por dia, tá? A gente já vai ver isso. Ou fazer ali o full body, que é basicamente você treinar todos ou quase todos os músculos todos os dias. Nessa revisão, desses 14 estudos analisados, e eu recomendo fortemente que em toda a revisão vocês leiam cada um dos estudos. Eu sei que isso dá trabalho, eu sei que isso, né, toma um tempo, e eu já fiz isso. Então, é importante que vocês abram lá estudo por estudo para entender quais são as particularidades, o que cada estudo realmente fez. Por exemplo, tem estudos aqui que têm limitações. Ele citou aqui, por exemplo, até descer aqui, ó, que esses estudos aqui, então referência 7, 13 e 25, que são essas referências aqui, ó, né? Essa referência, né, que ele utilizou, essa referência aqui, ó, que ele utilizou, foram referências que utilizaram como método avaliativo bioimpedância, antropometria, que são métodos que nós sabemos que tem maior distância do padrão ouro, como por exemplo um DEXA, né, que é um padrão ouro que nós chamamos de avaliação. Então, é claro que mesmo sendo uma meta-análise, mesmo sendo uma revisão, é importante que vocês façam isso, mas eu fiz por vocês, ok? Eu fiz por vocês. E, traçando o veredito, embora tenham esses pontos específicos, o que no final essa meta-análise concluiu? Ela concluiu que tanto faz você fazer ou de forma dividida, ou seja, você fazer um músculo ali por dia, ou um pouco mais de um músculo por dia, 2 músculos por dia, em relação a você fazer o full body. A conclusão da revisão é exatamente essa. Porém, agora a gente vai aprofundar um pouco mais nesse tema. Será que a gente realmente pode só concluir isso? Muito bem, de todos os estudos aqui, eu quis entrar em 2 com vocês. Esse é um dos estudos que eu gostaria de compartilhar, e esse estudo viu exatamente isso, né? Ele comparou o full body com um modelo mais dividido. Esse é um estudo em que nós tivemos 67 participantes e eles foram divididos em 2 grupos. Foram 10 semanas de experimento, então foram 10 semanas de estudo, e eles foram divididos aqui em 2 grupos. Um dos grupos fazia o treino de forma dividida, ou seja, eu vou detalhar o tema, o treino como era, e o outro fazia o treino full body. Os indivíduos não eram treinados, eram indivíduos sem experiência dentro do treinamento, sem vasta experiência, e como o treino foi dividido de fato. Então nós temos aqui esse modelo que é o split,
e o modelo que é o full body. Lembrando, eu sei que isso daqui é um pouquinho mais denso, mas eu vou mastigar de forma mais objetiva para vocês. Se você não está com muito saco, fica comigo, experimenta ficar um pouquinho aqui comigo, mas no final eu vou dar a conclusão, eu juro para vocês, tá? Muito bem, então no modelo full body, como vocês podem perceber, ó, ele está fazendo um exercício aqui para cada músculo. Então ele faz um supino, depois ele vem e faz um exercício para tríceps, depois ele vem e faz um exercício para ombro, depois ele vem e faz um exercício para costas, depois um exercício para bíceps, depois aqui dois exercícios para quadríceps, principalmente para quadríceps, né, esses exercícios. Aqui, já no modelo que é o modelo dividido, veja bem, ele não está fazendo um músculo por dia, ele não faz isso. Ele faz um modelo AB em que ele treina mais de um músculo por dia. Por exemplo, ele está fazendo o peito, ele está fazendo o tríceps e ele está fazendo o ombro. Então, ele não está dividindo isso daqui, né, um músculo por dia, só que também não é um full body. É um modelo dividido, que é um pouco diferente do full body, que você faz 3 ali músculos por dia, mas não é o full body. Então ele está comparando essas duas situações aqui. E ele comparou a hipertrofia, né, através de ultrassom, que é um método bem validado, desses seguintes músculos: bíceps, tríceps, vasto lateral e reto femoral. Então foram os principais músculos avaliados. Como vocês podem perceber, como foi a divisão de séries? Olha que coisa interessante. Aqui, quando a gente pega peito, ele está fazendo no modelo full body 4 séries de 8 a 12 repetições em cada um dos treinos. Então tem 4 treininhos aqui na semana, em cada um dos treinos ele faz 4 séries para peitoral, ele faz 4 séries para tríceps, ele faz 4 séries para ombros. Já na outra divisão, que é o modelo dividido aqui, ao invés de 4 séries, ele está fazendo 8. Ele faz 8 séries para peitoral na mesma sessão, ele faz 8 séries para tríceps na mesma sessão, 8 séries para ombro, 8 séries para bíceps, né? Então, essa é a divisão. No full body, ele faz 4 séries bem dividido, né? Para cada músculo ali por dia. No modelo dividido, ao invés de 4, ele já sobe para 8 séries. E o que eles encontraram nesse estudo? Eles encontraram aqui que o resultado foi exatamente o mesmo. Tanto em força, então eles mediram o 1RM aqui do supino e do agachamento, tanto em força o resultado foi exatamente o mesmo, tá? Lembrando aqui que eles eram instruídos, os indivíduos eram instruídos a chegar nessa margem de repetição com um alto nível de esforço, trabalhando ali próximo da falha, eles eram encorajados, né? O estudo não conta de fato se eles chegaram na falha, mas o estudo diz que eles eram encorajados ali em toda a sessão a atingir o limite. E aí, quando esse indivíduo passava de 12 repetições, aumentava um pouquinho o peso para ele manter na margem, ou se ele fizesse menos de 8 repetições, diminuía um pouquinho o peso. Então, sessão a sessão, eles iam ajustando o peso. Então, também houve essa progressão, tá? E na força, os resultados foram exatamente iguais, e no tamanho ali, na espessura muscular, os resultados para os músculos avaliados foram exatamente os mesmos. O que eu quero dizer? Eles melhoraram em relação ao início, todos os músculos melhoraram em relação ao início, mas eles não tiveram diferença entre fazer o modelo full body ou fazer o modelo dividido, ok? Então, esse estudo até agora mostra que não há diferença, exatamente na mesma linha dessa revisão, que foi a primeira revisão que eu apresentei para vocês, ok? Muito bem. Agora vamos um pouquinho mais fundo? Vamos um pouquinho mais fundo que a gente consegue ir, que é o seguinte. Eu vou mostrar um estudo agora em que teve diferença. Em que você fazer o modelo full body foi melhor do que fazer o modelo dividido, e aí no final eu vou concluir com vocês, ok? Esses dados que eu estou apresentando só mostram como as decisões para montar um treino são decisões que precisam ser estudadas para que você tenha eficiência. Então eu fiz absolutamente isso por você. Eu colhi os melhores dados dentro do treinamento e elaborei um aplicativo em que você tem um treino com volume adequado, com a melhor escolha de exercícios, com a duração do treino de acordo com o que você tem disponibilidade, algo realmente individualizado por um preço muito baixo por mês. Vale muito a pena, é só clicar que está aqui na descrição do vídeo. Agora sim, nós temos um estudo que deu diferença, que treinar um músculo com alta frequência na semana teve um resultado melhor no aumento de espessura do músculo do que treinar um músculo com menos vezes na semana. E treinar um músculo mais vezes na semana, o full body faz exatamente isso, tá? Muito bem, o que esse estudo aqui avaliou? O estudo do Zaroni, tá? O que eles viram basicamente? Eles pegaram 18 indivíduos, 9 indivíduos foi para o grupo que fazia o modelo
full body, basicamente, que ele chama aqui de total, e 9 foi para o grupo que fazia o modelo mais dividido de treinamento, que é o split aqui. E eles já tinham um nível de experiência anterior com o treinamento de força. Então esses indivíduos já têm mais experiência. Olha que interessante aqui, eles mediram, né, a espessura muscular dos flexores de cotovelo, então bíceps braquial e o braquial, do tríceps e do vasto lateral. Desses músculos eles mediram. Excelente. Como que ficou a diferença do treino? Lembrando que aqui eles eram instruídos a atingir um alto nível de esforço em cada uma das séries, chegar muito próximo da falha. Olha que interessante. Nesse modelo total, olha um dos treinos aqui que eles faziam na segunda-feira. Ele fazia aqui um supino com halteres inclinado, depois ele vinha para um exercício de bíceps, depois ele vinha para um exercício para quadríceps, né, com ênfase aí nos vastos, que é o agachamento com barra nas costas, depois ele vinha para um exercício de dorsais, depois ele vinha para um exercício de tríceps. É quase que um modelo full body. Aqui talvez tenha um modelo full body que você coloque mais grupamentos musculares, mas é quase um modelo full body isso daqui, tá? Muito bem. Ou se não já podemos chamar de modelo full body. E o modelo que era o dividido, aí não. Aí ele foi mais agressivo. Lembra o outro estudo que eu apresentei que ele não fazia um músculo só por dia? Lembra o modelo que eu apresentei, o que eu acabei de mostrar, que ele fazia ali 3 músculos no dia, ele comparava o full body com outro modelo que fazia 3 músculos no dia? Aqui não, aqui ele foi mais agressivo, aqui ele está treinando um músculo por dia. Olha aqui, o grupo que estava dividido treinou peito um dia ali com 5 exercícios e 3 séries em cada um dos exercícios. Vai treinar bíceps, vai fazer 5 exercícios com 3 séries em cada um. Vai treinar quadríceps, vai fazer a mesma coisa. Vai treinar dorsais, vai fazer a mesma coisa. Aqui a gente está comparando full body, de fato, com um modelo mais agressivo em que você vai treinar um músculo por dia, ok? E o que esse estudo demonstrou? Nesse estudo, aqui sim, nós tivemos esse resultado, que para os músculos que são os flexores do cotovelo, então bíceps que ele mediu aqui e o braquial, teve diferença, e para o vasto lateral também. Então o grupo que fez o full body apresentou um melhor resultado em hipertrofia do que o grupo que fez um músculo por dia. Aqui ele achou diferença. E agora vem o ponto, agora vem uma conclusão que eu quero que vocês me acompanhem. Quando nós vamos avaliar essa revisão aqui, e eu convido vocês a lerem estudo por estudo, a maioria dos estudos que compara full body com o modelo dividido, mesmo no modelo que vai fazer dividido ali, eles não excedem 10, 12 no máximo séries em cada dia para um mesmo músculo. Ou seja, mesmo o modelo que vai fazer de forma mais dividida, que não é o full body, não ultrapassa 10 séries para peitoral, não ultrapassa 10 séries para bíceps, não ultrapassa ali 10 séries para tríceps. E quando a gente compara esse modelo full body, que é fazer mais dividido, né, com maior frequência na semana, com outro modelo em que vai fazer com uma menor frequência, vai treinar 2 vezes o músculo na semana, por exemplo, só que na sessão não ultrapassa de 10 séries, a maioria desses estudos realmente mostra que não tem nenhuma diferença. Então mostra que o full body não tem vantagem a você fazer um modelo que é um pouquinho mais dividido, só que você não excede tantas séries assim em um mesmo dia para o músculo, ok? Então a maioria dos estudos que comparam o full body com o modelo dividido, mas nesse modelo que vai fazer de forma dividida, não tem tantas séries assim para o músculo no mesmo dia, o resultado é o mesmo. O full body, ó, não tem nenhuma vantagem, o full body. Agora, mudar aqui a minha composição de tela. Agora, quando nós comparamos uma divisão em que aí sim, olha, tá dando 15 séries pro músculo no dia. Então ele faz 5 exercícios com 3 séries para peitoral, tá dando 15 séries no mesmo dia. Então, nessa divisão aqui do modelo dividido, ele faz muitas séries pro músculo no mesmo dia. Quando você compara isso com diluir essas séries, que é o modelo full body, ao longo da semana, fazer 5 treinos, em que você vai fazer bíceps todos os dias, só que você vai fazer um pouquinho cada dia, ao invés de fazer 15 numa paulada só, esse estudo mostrou diferença. Esse estudo mostrou algum nível de vantagem. O que a gente pode levar disso?
Primeiro de tudo, eu quero sempre ser cauteloso com vocês, porque quando você vai analisar um estudo, você precisa analisar um corpo de evidência. É muito difícil na ciência se bater o martelo e falar, olha, é isso daqui, pronto, acabou. Não, as evidências como um todo podem convergir nesse sentido, né? Mas é importante que vocês tenham parcimônia ao analisar isso daqui. Mas o que a gente consegue ter como um nível de desfecho? Que o Fullbody não é milagroso. Ele dá resultado? Dá. É uma possibilidade de treino? É. Só que, se você pega uma outra divisão em que você consegue alocar no dia não muitas séries para aquele grupamento muscular, ou seja, você não vai treinar o músculo todos os dias, você vai treinar ali 2 vezes na semana. Só que em cada vez que você vai treinar, você não vai colocar tantas séries ali na mesma sessão. Você vai aproveitar melhor cada uma das séries. Você vai ter performance em cada uma dessas séries. Quando você consegue fazer isso, você não precisa de um modelo full body, tá? Quando você consegue fazer isso, esse tipo de situação já é excelente. Agora, quando você tenta fazer em um mesmo dia uma pancada de volume para aquele músculo, o que pode acontecer é que você pode perder um pouco de performance nesse dia. Você pode não aproveitar muito bem de todas as séries que você está fazendo. E aí sim, quando você compara esse tipo de modelo aqui, que você vai fazer uma paulada só no mesmo dia, com um modelo em que você pega e faz um pouquinho cada dia, quando você faz um pouquinho cada dia, o que acontece? Você aproveita melhor o exercício, você consegue mover mais peso, você consegue acumular mais volume. Quer ver? Esse estudo aqui mostra exatamente isso. Olha que interessante. Esse estudo mostra aqui no volume de treinamento, ó, olha aqui, o volume de quando o indivíduo fez o full body foi maior do que quando ele fez o modelo dividido. Por quê? Justamente por isso, porque ele consegue chegar no exercício quando ele não faz uma paulada só no mesmo dia, quando você divide um pouquinho cada dia, ele chega melhor, ele chega mais apto, ele chega mais descansado, ele administra melhor a fadiga. E aí, quando você vai dividindo assim, você consegue acumular mais volume de treinamento, beleza? Então, quando você compara um full body com fazer uma pancada de séries em um mesmo dia, pode ser que o full body leve algum tipo de vantagem, porque você está administrando melhor a sua fadiga. Agora, quando você compara o full body com fazer um treino em que você vai estimular o músculo 2 vezes na semana, talvez 3 vezes na semana, mas você não vai exceder, você não vai colocar uma pancada de séries em cada um desses dias, aí não tem diferença nenhuma. Aí você está aproveitando bem da sua série de qualquer forma, você não precisa do modelo full body, beleza? Então o full body ele levaria vantagem aqui apenas quando você compara o full body com um outro modelo em que você vai fazer uma pancada de séries no mesmo dia e talvez você não aproveite-as tão bem. E aí no full body você aproveitaria melhor. Agora, quando você compara o full body com um modelo em que você faz um pouquinho mais, com um pouco menos de frequência, vai treinar 2 vezes o músculo na semana, às vezes 3 em alguns casos, mas não vai exceder tanto a quantidade de séries para que você consiga performar melhor, aí, ó, meu amigo, não tem diferença nenhuma. Você pode escolher de acordo com a sua aderência, você pode escolher de acordo com o que você quiser. O resultado é muito similar. Então, todas as vezes que alguém virar e falar para você, não, eu faço full body porque é melhor, eu faço só upper lower, velho, não é assim. Não é assim. Se você conseguir distribuir bem na sua semana uma divisão em que você consegue performar melhor em cada um dos exercícios, não precisa ser full body. Não precisa ser full body. Full body funciona? Funciona sim. Não estou falando que não funciona. Funciona. Mas não é o salvador da pátria, beleza? Não é o salvador da pátria. Se estão te falando isso, estão te enganando, amiguinho, beleza? E, como eu falei, eu posso te ajudar a ter um baita de um resultado dentro do treinamento, conseguir hipertrofiar os músculos que você mais deseja, tomando as melhores decisões com base no que a ciência tem de mais recente. Isso por um precinho, ó, mínimo. Nós temos um aplicativo em que, quando você preenche a anamnese, ele já elabora um protocolo para você de treinamento, isso por R$40, menos de R$40 no mês. De verdade, onde vocês viram um preço desse? Eu vou deixar aqui o link na descrição. Beleza? Então, encontro vocês no próximo vídeo. Valeu!